A partir de agora, apresentamos o musical O Deus de Gerações, o nosso Salvador. Assim diz o Senhor. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu Salvador. No início, Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Então disse Deus: Haja luz. E a luz se fez. Deus também criou a terra e tudo que nela existe. Deus também disse: Somos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então Deus criou o homem e deu a ele de presente a terra que ele criou. Assim, desde o começo, Deus estabeleceu o seu plano de amor e redenção, que atravessaria gerações.
De geração em geração, Deus chamou aqueles que estavam dispostos a ouvir a sua voz e realizar os seus planos. Por isso, Deus chamou a Abraão, um homem de fé, que fez um plano com ele. Abraão. Abraão, saia da sua terra, do meio de sua família e da casa de seu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Você é uma grande nação, e seus descendentes serão como as estrelas do céu. Abraão creu na promessa de Deus. Os anos se passaram. E quando ele estava com 99 anos, a promessa se cumpriu. Então o Senhor disse: Abraão, Sara, sua mulher, terá um filho, e você o chamará de Isaque. Ele será o herdeiro da promessa. Algum tempo depois, Deus provou o coração de Abraão e disse: Pegue seu único filho, a quem você tanto ama, e ofereça a mim como sacrifício. Abraão foi até o lugar que Deus havia ordenado. Ele preparou a lenha, o altar e colocou Isaque sobre ele. Quando iam sacrificar o Isaque, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão, não machuque o menino, pois sei que você teme a Deus, e por você não negou o seu único filho. Eu juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, que te abençoarei ricamente e farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, e por meio deles eu abençoarei todas as nações da terra. Depois disso, Abraão voltou para casa com seu filho Isaque.
Depois que Isaac casou com Rebeca, eles tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. O tempo passou, os meninos cresceram, então chegou o tempo de Isaac abençoar o seu filho mais velho. Porém, Jacó tomou a bênção no lugar do seu irmão Esaú. E por conta disso, Jacó teve que fugir para um lugar muito distante. E quando fugia, ele parou no lugar para dormir. Assim que dormiu, ele teve um sonho. Ele viu os céus abertos e uma escada que ia da terra até o céu. E os anjos do Senhor subiam e desciam por ela. Quando Jacó acordou, ouviu Deus falar assim: Eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus de seu avô Abraão. Eu sou o Deus de seu pai Isaque. Eu serei com você e sua descendência, e darei essa terra, e irei com você, aonde quer que fores. Jacó viveu nessa terra por muitos anos com sua família. Passado algum tempo, um dia, o Senhor disse para Jacó: Jacó, volte para a terra de seus pais, para a terra onde você nasceu. Jacó ouviu a voz de Deus e obedeceu. Jacó pegou toda a sua família e voltou para a terra de Canaã, a terra de seus pais. Quando Jacó e sua família estavam quase chegando, alguém disse para ele que Esaú, seu irmão, vinha ao seu encontro com muitos homens. Jacó, porém, teve muito medo. Jacó então saiu para um lugar afastado para orar. E Jacó começou a orar. A noite veio e, de repente, um anjo do céu veio até Jacó e começou a lutar com ele. Jacó lutou a noite toda com o anjo. Quando o dia amanheceu, o anjo tocou a coxa de Jacó e o abençoou e disse: Assim você não se chamará mais Jacó, pois você lutou com Deus e venceu. Agora o seu nome será Israel, príncipe de Deus. E então Jacó viveu na terra de Canaã por muitos anos, com a sua família e os seus 12 filhos. Certo dia, Jacó deu um presente para o seu filho caçula, José. Ele deu uma túnica colorida. E isso provocou muita inveja nos seus irmãos. E por conta disso, os irmãos de José começaram a desprezá-lo. Então, eles tiveram um plano para se livrar de José. Quando eles olharam, eis que viram uma caravana que seguia sentido ao Egito. Então eles tiveram um plano de vender José. E eles venderam José por 20 barras de prata. E assim, José foi levado ao Egito como escravo.
José e seus irmãos, o povo hebreu cresceu muito e se multiplicou por toda a terra do Egito. Um novo rei, que não conhecia José, subiu ao poder como novo faraó. Temendo que os hebreus se tornassem uma ameaça, Faraó ordenou que todos os meninos que nascessem fossem jogados no rio Nilo, mas Deus tinha um plano ainda maior para o seu povo.
Moisés foi o homem que Deus escolheu para tirar o povo do Egito e levá-los para a terra de Canaã. Por ordem de Deus, ele construiu o tabernáculo e colocou dentro dele a arca da aliança. Essa arca era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus. Depois da morte de Moisés, Deus levantou Josué para liderar o povo e levá-los para a terra de Canaã. Mas quando eles chegaram nessa nova terra, eles tiveram que confiar em Deus para conquistar a primeira cidade. Jericó. Por ordem de Deus, Josué e seu exército rodearam a cidade 7 vezes, e na 7ª vez os muros de Jericó caíram. E Josué e seu exército entraram e conquistaram a cidade. Vamos celebrar com palmas. Era difícil de conquistar e Deus teria que confiar. 7 dias foram precisos para o milagre acontecer. Enquanto isso o povo precisava crer. Josué orou, Deus respondeu. Deus no terceiro, 4 e 6. Então o 7º dia chegou. O exército de Deus achou. Os muros de Jericó
Um grande salto na história. Mas que tamanho? Assim ou assim? Não sei ao certo o tamanho do salto. O que sei é que, desde Josué, entrada e conquista da terra prometida. um período de juízes, E enfim, a história de uma Moabita que uniu-se ao povo de Israel. Ruth, que era estrangeira e que não fazia parte do povo de Deus. Não. Mas faz parte da aliança, pois quem sabe honrar será honrado por Deus.
abençoadas, quantas batalhas vencidas. Deus criou a família E desde a criação Ele cuida dela. E o maior desejo de Deus é que a cada geração os pais ensinem a palavra dele, o testemunho dele, os mandamentos dele. Deus estabeleceu um testemunho e ordenou aos pais que obedecem a seus filhos
Você acha que a sua família não tem jeito? Em algum momento você já pensou que a sua família não tem jeito? Então preste bastante atenção na letra dessa canção. Sua fé é uma voz chamando por Jesus. Pode esperar.
Eu quero convidar cada uma das crianças, cada um aí de encontro a sua família nesse momento. Nós passamos um mês aqui orando, pedindo a Deus pela família, clamando a Deus pelo nosso lar, pela nossa casa. Mas desde o início do musical até agora, no final, nós vemos a palavra de Deus. Feche seus olhos, eu quero que você agora pense o que Deus tem feito através das gerações. Nós vemos na palavra de Deus famílias que foram chamadas para a glória do Senhor. E eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite. A sua família também, a minha também, foi chamada para viver para a glória de Deus. Mas se em algum momento de cada geração alguma aliança for quebrada, alguma busca a Deus for quebrada, nós poderemos perder o caminho. Todas as famílias aqui presentes sabem quem é o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Em muitos momentos da história, quando as pessoas perderam o foco de Jesus, de Deus, o autor da família, o criador da família, e pararam de testemunhar e estabelecer o testemunho de Deus, pararam de ler a Bíblia com seus filhos, de orar com seus filhos, de vir para a igreja com seus filhos, de dar testemunho para os seus filhos. Em muitos momentos foi quebrado essa aliança. E lá no início, Deus fez tudo muito bom, como os nossos pequenos cantaram aqui. O pecado é que estragou tudo. Mas Deus é Deus de aliança e Ele vem de novo com a sua graça para nos renovar e para nos dar mais uma nova oportunidade. E aí Ele diz para nós que a porta da arca estava aberta. Sua família já entrou na arca? A arca hoje é Jesus. Sua família já se rendeu a Jesus. Seu coração já se rendeu a Jesus. O que você está fazendo para os seus filhos buscarem a Jesus? Eu quero que você tenha esse tempo de oração com Deus aí agora. O que eu estou fazendo com a minha família buscar Jesus? A porta da arca estava aberta. E aí Abraão, Isaac, Jacó, Deus de gerações que desde o início faz aliança. Ele diz para nós que ainda há chance. Se aprendemos com José dentro da nossa casa a perdoar. Ouvimos aqui a história de José e uma canção declarando de alguém que perdoou algo horrível. E às vezes nós não perdoamos nem o arroz queimado da esposa. Os filhos não perdoam nem o momento em que o pai e a mãe, às vezes, não podia estar estressado. Os pais não perdoam os filhos em nenhum momento de alguma coisa que saiu do rumo do prumo. É preciso perdoar. E aí vem Moisés nos ensinando a obedecer. Assim como Abraão lá atrás obedeceu, saiu da sua terra e foi para uma terra que Deus mandou. Moisés também foi um homem que obedeceu a Deus e conduziu um povo teimoso, um povo que não queria obedecer e que toda hora caía. Mas Moisés não desistiu. Você está querendo desistir da sua casa? Será que nós vamos desistir da nossa família? Se o Deus de gerações desde o início amou e ama a nossa casa, o que nós vamos fazer para estabelecer o reino de Deus na nossa casa? E aí vem Josué e conquista e cumpre o propósito de Deus, e muralhas caem,
nós chegamos no resumo de todas as histórias, onde se falou de Abraão, onde se falou de Ruth, onde se falou de Moisés, pessoas que testemunharam de Deus, famílias que viveram o propósito de Deus. Oh, famílias, quantas vezes nós temos deixado a função que é nossa para os outros cumprirem? Quantas vezes nós achamos que é o pastor que tem que evangelizar nossos filhos? Quantas vezes nós achamos que as pessoas na escola que tem que ensinar nossos filhos? Não! É responsabilidade minha, sua, nossa, ensinar os nossos filhos, orar pela nossa casa. E aí, nós cantamos com as nossas crianças que Deus age no impossível. O que está acontecendo na sua casa? É a pergunta que eu vou te fazer agora. Está difícil lá? Seu esposo não quer, sua esposa não quer, seus filhos não estão querendo nada. Você crê no Deus do impossível, amém? Amém. Ele pode ir lá agora, e levantar o seu filho do poço. Ele pode ir lá agora e tratar o seu esposo, a sua esposa. Ele é Deus do poder. Só que nós terminamos cantando. E para que isso aconteça, nós temos que estar unidos com Cristo e uns com os outros. Você está unido com Cristo, amém? Você está unido de verdade com seus filhos, amém? Cuidado. Essa semana, no propósito de oração aqui, nós perguntamos porque o propósito era pedir a Deus tempo agradável com a família. E nós perguntamos assim: crianças, o que mais tem prejudicado a sua família de ter tempo agradável com Deus? Eles falaram todos, o celular, tia. Porque meu pai fica só no celular. Porque minha mãe fica só no celular e não brinca comigo. Eles falaram aqui na frente dessa igreja, quando a gente foi orar. E teve uma criança que falou na oração: Deus, eu te peço que o Senhor acabe com todos os celulares. Olha o coração de uma criança. Tinha alguns adultos aqui comigo no dia orando e são testemunha do que as crianças disseram. Oh, famílias, nós temos deixado o tempo passar e não estamos unidos nem com Cristo. E falando que estamos unidos com a família, mas nem com a família, porque cada um senta no canto da casa e ninguém conversa mais, ninguém abraça mais. O Deus de gerações cuida da família desde o princípio. Mas eu preciso fazer minha parte. Você precisa fazer a sua parte. Pra sempre, aleluia. Por isso eu posso cantar e louvar. O Espírito Santo, Ele é real, pois Ele veio morar. Se Ele veio habitar no meu coração, aleluia. Deus é Deus que cuida das gerações. Nessa geração, será que nós vamos falhar? Será que nós vamos falhar? Eu quero convidar você agora, você está com seus filhos, você está com sua família. E para nós terminarmos esse momento de culto, você vai clamar pelos seus filhos, você vai impor a mão sobre a cabeça dos seus filhos. Os filhos vão orar pelos pais, vão impor a mão sobre a cabeça dos pais. E nós vamos levantar um grande clamor declarando: em nome de Jesus, nós não vamos falhar nessa geração. Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos orar dentro da nossa casa,
E aqueles irmãos, né, da igreja que se empenham com a gente, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Eu torno a repetir que o meu sonho era ver toda a igreja participando. Eu acho que ainda vou ver. Se eu não ver lá na glória, a gente canta todo mundo junto, né? Para terminarmos esse momento, irmãos, nós temos daqui a pouco um caldinho bem gostoso que foi preparado pelas mulheres. Cadê as mulheres? Eu quero só contar um pequeno testemunho. Sexta-feira, eu perdi a minha avó. E quando ela morreu, alguém me perguntou: Pri, nós vamos cancelar o musical, né? E eu disse: jamais. A não ser que fosse no domingo. Porque o Deus de gerações me deu um vô e uma avó. Meu avô faleceu há 3 anos atrás. Que nunca, eu tenho 43 anos, a gente se reúne sempre na casa dos nossos avós. E nós se reunimos porque nós estamos com o propósito de continuar reunindo. Nunca na nossa família teve momento em que a gente se reuniu e sentou à volta da mesa para ler a Bíblia, orar e cantar. O que a minha avó mais fez em toda a sua vida foi adorar a Jesus. Desde o seu nascimento, acredito. Porque ela nasceu, aprendeu o Evangelho e começou já, desde novinha, adorando ao Senhor. Junto com meu avô, ainda casou com o regente coral, né? 12 filhos. E os 12 filhos, cada um tem a sua voz no coral. Quando se junta, cada um já começa a cantar na sua voz. E lá na minha avó é assim, irmãos. Era assim com a minha avó, mas vai continuar sendo assim, porque nós estamos no mesmo propósito de continuar sendo assim. Levanta de manhã, lê a Bíblia, vai todo mundo para a mesa, daí a pouco um tio meu dá uma doida lá. Ô, gente, vamos fazer um momento de oração aqui. E os últimos testemunhos da minha avó, com mal de Alzheimer, e que marcou minha vida e vai marcar para sempre, é que quando um tio falava assim, e a gente começava a orar, aí eu orava, a minha avó orava. Aí o outro tio orava, a minha avó orava. Aí o outro orava, a minha avó orava. Aí o outro orava. Se a gente ficasse ali o dia inteiro, a minha avó iria orar o dia inteiro. É uma enfermidade que para ela nunca esqueceu de Jesus. Nunca. Todos os dias levantava da cama, lia a Bíblia. Nunca teve um dia em que na hora do almoço, que se fosse reunir, como é que é, meninos que cantam? Como é que canta? Vamos cantar junto, para a gente lembrar? Agradecer a Deus de todo o coração. Agradecer a Deus a nossa refeição. A minha avó começava a cantar, o almoço estava pronto, todo mundo ia chegando. Todo mundo ia chegando. Agora, ela mais acamada, os filhos nunca deixaram de fazer isso. Ninguém nunca deixou. E começava a cantar esse louvor e todo mundo se juntava. Que é um louvor meio inventado pelo meu avô, que pegou um outro louvor e colocou refeição no meio. Há quantos anos atrás? Eu tenho 43 anos, irmãos. Sempre foi cantado. E aí, na hora que todos chegavam, começava-se o culto doméstico. Todos os dias na casa da minha avó. Não chegava todo mundo doido querendo um prato e ir comer. Não podia. Porque hoje, na nossa geração, chega todo mundo maluco, né? Eu tô com fome. Você só fez isso, mãe? Ô, mulher. Ô, marido. Todo mundo
mundo chegava, cantou e tá esperando, minha avó esperando. Minha mãe faz a mesma coisa. Eu já contei isso aqui para os irmãos. Ela senta e vai cantando, até todo mundo juntar, junto, faz o culto doméstico. É o Deus de gerações, irmãos. A hora que juntava todo mundo, fazia o culto doméstico. Lia a Bíblia, falava um texto decorado. Lá em casa nós memorizamos a Bíblia, porque a minha avó me ensinou. Meus avós me ensinaram. Passou para minha mãe e passou para nós. E sabe qual o testemunho que a minha mãe deixou na beira do caixão falando? Porque ninguém chorou de tristeza, gente. Todo mundo chorou de saudade, que nós vamos ter saudade demais. Vocês não imaginam a mulher maravilhosa, meu tio, lá dizendo: eu não estou lembrando de defeito da minha mãe. Eu sei que você já perdeu alguém que você já sentiu isso. Claro que ela era defeito, tinha muito defeito, mas era uma pessoa maravilhosa que buscava a Deus. E a minha mãe, dizendo lá, ela falou assim: olha, a minha mãe e meu pai me ensinaram. Eu passei para os meus filhos. E hoje, os netos e bisnetos, que é uma família muito grande, tá, irmãos? Estão fazendo até melhor que nós. Eu não sei o que nós vamos esperar acontecer para a gente tomar a rédea e falar: minha casa é de Jesus. Mas ninguém lá em casa, Pri, quer ler a Bíblia comigo. Ei, vai para a sala e começa a ler lá em voz alta. Ninguém lá em casa quer orar comigo. Vai para a sala e começa a orar em voz alta. Começa a profetizar e declarar sobre a sua casa. E quando alguém perguntou se iríamos cancelar o musical, eu declarei: olha, até o fim, o último fôlego da minha vida, se Deus me deixar a voz, se não deixar, eu canto do jeito que der, se do que Deus permitir, de como eu termine minha vida, até o fim dela, eu vou cantar para Jesus, eu vou adorar a Jesus, eu vou viver para a glória de Jesus. E é para isso que Ele chamou a nossa família. É para isso que Ele chamou a sua família. Não tem família perfeita. Eu estava conversando com alguém de tarde hoje. Não existe. Todas as nossas famílias têm defeitos, têm falhas, mas nós cantamos aqui, acabamos de cantar, que Deus age no impossível, que Deus pode fazer, mas nós precisamos começar a tomar atitude de falar em nome de Jesus: meus filhos não vão para o inferno. Minha família não vai para o inferno. Meu esposo não vai para o inferno. Minha esposa não vai para o inferno. Porque a partir de hoje eu vou viver em santidade. A partir de hoje eu vou buscar o Senhor. Se a geração passada falhou, você pode começar a fazer diferente. Na minha, eu dizendo lá que eu tive um privilégio muito grande. Porque dos meus dois lados, meus avós, todos buscaram muito ao Senhor e buscam até hoje. Eu tenho uns ou outros, né? São 12 filhos na casa da minha avó. E um tio só foi criado do mesmo jeito, no mesmo lugar. Diz que Deus não existe. Aí os meus outros tios viram para ele e falaram assim: você deve estar com razão mesmo, né? Porque nós somos 11 contra 1. E você acha que você está com razão? Você tem a faca e o queijo na mão. Você está conhecendo Jesus, você está tendo a oportunidade de conhecer Jesus. E a nossa família pode ser diferente, pode ser transformada a partir de agora. Podemos abandonar, deixar pecados, deixar vícios, deixar coisas por amor a Cristo e ter uma vida de oração, leitura da palavra e de adoração ao Senhor. Quantas vezes na sua casa você para cantar ao Senhor? Ou lá canta-se de tudo, menos para Jesus. Quantas vezes você para orar com os seus? Quantas vezes nós paramos para ler a Bíblia com a nossa família? Alguém disse: eu não obrigo meu filho a ir na igreja, porque não existe isso mais de obrigar. E aí a pessoa perguntou: se você não obrigar seu filho a escovar o dente, como é que estava a boca dele? Ah, mas escovar o dente pode, né? Se
Se eu obrigasse seu filho para ir para a escola, ele estaria aprendendo a ler e escrever? Ah, mas obrigar ele para a escola pode, né? Tantas coisas que nós obrigamos nossos filhos a fazerem, porque nós sabemos que é bênção para a vida deles. Mas a gente não pode obrigar o filho a vir para a igreja, né? Tem algo errado aí. Tem algo que está acontecendo com essa geração. E a igreja pode mudar. Amém? Amém. Que a igreja pode mudar. Desde a minha infância, a gente nem tinha carro, tinha nada, tinha charrete. Morava longe, no morro assim, ó. Meu pai e minha mãe quase empurrando a charrete. Meu pai e minha mãe faltava um culto da igreja. Chovendo, eles nos protegiam debaixo de uma lona na charrete. Iam empurrando. E não faltava, era culto terça, quinta e domingo. E fora das visitas, outras coisas. Escola dominical de manhã, é igual eu faço lá em casa. Os meninos vivem o que eu vivi na minha infância, porque eu fui criada assim e eu creio que é o caminho. Eles já levantavam, tirando a coberta de todo mundo, e é todo mundo para a igreja. Porque para trabalhar todo mundo tem tempo, para fazer as coisas dessa terra todo mundo tem tempo. Mas quando é pro dia do Senhor, não pode obrigar o neném, o menininho da mamãe. E a gente vai criando menininho da mamãe, menininha da mamãe, que corre um grande risco de não entender o propósito de salvação de Deus. Oi, irmãos, nós estávamos aqui numa roda reunidos e as crianças olhando para nós. Estava eu, Diego, Genivaldo. Não sei se tinha mais alguma. Ô tia, celular. Minha mãe e meu pai não tem tempo para mim. O Deus de gerações, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, quer mudar a realidade da nossa casa. E se nós quisermos hoje, Ele faz isso aqui na nossa casa. Ele faz isso no nosso coração. Você crê nisso, amém? Amém. Deus, obrigado por esse musical tão oportuno, Deus. O Senhor fez encaixar no dia certo, na hora certa, no momento certo, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Era para ter apresentado lá atrás. Mas o Senhor tinha algo para falar com a gente. De que está na hora de nós nos unirmos ao Senhor e declararmos que a nossa casa é do Senhor. E tomarmos posição dentro do nosso lar. Nos posicionarmos como uma família que vai servir ao Senhor. Uma família onde a Bíblia vai ser aberta e lida e meditada, vai ser decorada. Uma família onde orações ao Senhor vai ser feita, crendo e sabendo que o Senhor vai ouvir e já está ouvindo. Amém. Uma família que canta, adora Jesus o tempo todo. O tempo todo. Eu agradeço, porque o meu avô cantou o tempo todo. E antes de morrer falou que queria que se cantasse no velório dele o tempo todo. E nós cantamos. Eu louvo o Senhor porque minha avó adorou o Senhor o tempo todo da sua vida. E isso vai ficar para nós como legado. E eu clamo ao Senhor nessa noite, que aqui tenham pais e mães e filhos, que vão deixar também o mesmo legado de famílias abençoadas para a glória